Queria aproveitar essa oportunidade, até porque tem tudo a ver com o que está sendo abordado aqui, e clarear ainda mais o porquê que nós existimos. Por que a gente acredita tanto nessa realidade que nós vivemos. Então, para isso, eu gostaria de contar um pouco da minha história pessoal, porque eu me envolvo diretamente com toda a criação e desenvolvimento de metodologia e de negócio e de time que existe hoje em função, a partir de alguma coisa que aconteceu lá atrás. Pouca gente sabe, e eu até exploro isso muito pouco, mas eu morei nos Estados Unidos durante 6 anos, até adicionando alguns fatores históricos a toda essa história. Eu cheguei em Nova York no dia 22 de agosto, se eu não me engano, de 2001, 3 semanas antes do atentado das Torres Gêmeas. Então, tenho certeza que vivi muita coisa e vi muita coisa acontecer historicamente falando. Então, tem muitos fatos que marcaram a minha vida durante todo esse processo, e eu sou muito grato por ter conseguido, de alguma forma, por algum motivo, ter vivenciado, de alguma forma ter enriquecido a minha existência em virtude desse caminho que eu acabei tendo que seguir. E esses 6 anos nos Estados Unidos, nos meus primeiros 3 anos eu fui atleta universitário, e atividade física, treinamento físico, obviamente, era uma obrigação profissional. Eu sabia que precisava estar em forma, porque era o único modo que tecnicamente eu conseguiria estar unindo as minhas qualidades técnicas com a qualidade física necessária para poder desempenhar o esporte que eu jogava, que no caso era o futebol, o soccer mesmo, o futebol brasileiro. E após 3 anos de faculdade, eu me formei e procurei me inserir no mercado de trabalho, de alguma forma. Sempre me identifiquei muito com atividade esportiva, assim como atividade de reabilitação. Tive sérios problemas de coluna quando eu era adolescente, riscos de cirurgias altíssimos, mas felizmente não precisei passar por nenhum procedimento. Mas isso construiu um pouco da minha característica, né, dos meus princípios, de querer resolver os problemas que anteriormente eu havia tido, mas por algum motivo não teria conseguido conquistar os resultados da forma como eu realmente desejava. Isso gerou um print, gerou uma marca muito forte na minha vida, e de alguma forma eu sempre busquei algum tipo de conhecimento que estivesse relacionado a isso, a saber se cuidar, a saber realmente ter uma preocupação maior com os cuidados do corpo. E cheguei a procurar fisioterapia, mas realmente não me identifiquei muito com a ideia de lidar com doenças. E pela personalidade que eu tinha, né, de ex-atleta, então ex-atleta com 22 anos, 23 anos, me envolvi no mundo da educação física nos Estados Unidos. Eu procurei trabalhar com natação, procurei fazer trabalhos de salva-vidas, até conseguir ter os certificados necessários para trabalhar com personal training. Nesse momento, o personal training era realmente, na minha visão, na minha percepção, muito limitada da realidade da vida, a única opção que existia, até porque era o que a maioria das pessoas fazia. E dessa forma a gente acaba vivendo as coisas muito baseado no que os outros fazem, sem saber se realmente é isso que a gente quer fazer. Mas era alternativa. E eu me envolvi no mundo do personal training, mas, como eu falei no início, sem se envolver comigo mesmo. Sem acreditar que aquele serviço que era oferecido para os clientes, baseado em musculação e treinamento aeróbico tradicional, sem compreender o quanto que isso poderia ser benéfico para mim, ou melhor, sem acreditar que isso realmente seria benéfico para mim, pelo fato de eu sempre ter vivido essa realidade de uma forma muito voltada para a profissão,
para o fato de eu ser obrigado a estar em forma. Então, a partir do momento que eu perdi esse compromisso com o futebol, não fazia sentido fazer aquilo. Não fazia porque era obrigado, não fazia porque eu gostava, não fazia porque eu tinha um prazer ou diversão envolvida. Né? Não é nem pela questão da obrigação com o resultado. Eu precisava, era obrigado, porque no final das contas eu sabia o quanto que isso me trazia de benefício. Até um certo dia que eu fui convidado para fazer uma corrida de 30 minutos e a pessoa, obviamente, que era uma pessoa condicionada a esse tipo de atividade e foi muito frustrante de ver o quanto que realmente eu estava negligenciando a minha saúde. Isso marcou e a partir desse momento eu procurei mudar os meus hábitos. Mas eu sabia que eu precisava fazer alguma coisa que pelo menos me motivasse a cuidar de mim mesmo. Não simplesmente fazer porque era a única coisa que existia e eu precisava correr ou fazer a musculação.